Olá, tudo bem? Me chamo Pedro Simões, estamos aqui no canal Estudando o Espiritismo e hoje vamos falar sobre um capítulo do Livro dos Espíritos, da segunda parte, sobre a emancipação da alma. O capítulo 8, né, da emancipação da alma, é uma continuidade do capítulo 7, que fala sobre a volta do espírito à vida corporal. Nesse capítulo 7, há um tema importante que é a influência da matéria, e nós fizemos já um estudo sobre esse tema, e eu vou deixar aqui um cardzinho para que você possa acompanhar se você tiver interesse. Nesse capítulo 8, o que se vai falar é o seguinte: depois que o espírito encarna e sob a influência da matéria, o espírito não deixa de ter as suas faculdades espirituais, as suas potências, as suas habilidades espirituais, mas todas elas estão embotadas pelo corpo, né? É como se a gente não perdesse a visão, mas a nossa visão ficasse meio turvada, assim como a gente dirigindo um carro que o vidro também é embaçado, então a gente consegue ver, porque vê através dos olhos do corpo físico, mas muitas das coisas e as coisas da vida espiritual nós não conseguimos enxergar por conta desse embotamento das nossas faculdades. Todas as coisas que nós percebemos do mundo exterior se dá através dos órgãos do corpo físico, e isso então cria uma limitação para percebermos a realidade do mundo espiritual. Entretanto, mesmo estando no corpo, nós continuamos a ser espíritos e continuamos a ter as nossas potências espirituais. Então, nesse capítulo 8, que é a da emancipação da alma, o centro da conversa é exatamente perceber que existem determinados momentos durante a nossa encarnação que a gente consegue perceber um pouco mais do mundo espiritual para além das limitações que o corpo físico nos impõe, através disso que Kardec está chamando aqui de emancipação da alma, né? De uma expansão das nossas percepções. Talvez a forma mais conhecida e mais corriqueira, né, ah, entre os comentários feitos sobre a emancipação da alma, está o sono e os sonhos, em que nós temos aí a oportunidade, né, de vivermos a vida espiritual com uma certa autonomia do corpo físico durante um terço da nossa encarnação, né? Então, muitos dos pensamentos que nós temos durante a nossa vigília são derivados da experiência que nós tivemos no mundo espiritual, de conversas que tivemos no mundo espiritual, né? E que nem sempre são perfeitamente decodificados pelo nosso cérebro físico e que fazem com que a gente, em alguma hora ou outra, a gente acabe acessando essas ideias e elas aparecem como uma intuição, por exemplo, para nós. O campo do sono e dos sonhos é muito vasto e eu não vou aqui comentar muito especificamente sobre ele, certo? Mas eu gostaria de falar outros temas que estão dentro desse campo da emancipação da alma. A ideia da visita espírita entre pessoas vivas, um exemplo muito forte disso é as experiências, né, o testemunho de Eurípides Barçanufo, que estando encarnado, estando com o corpo em um lugar e espiritualmente visitar outras pessoas, quem quiser conhecer a vida de Eurípides Barçanufo, há alguns livros que trazem relatos da sua vida com uma capacidade de emancipação da alma muito grande, né? A transmissão oculta dos pensamentos, a letargia, o sonambulismo e a êxtase, o êxtase e a dupla vista. A dupla vista é uma outra característica de emancipação da alma que a gente não encontra assim tantas vezes e que às vezes se confunde um pouco com a mediunidade. Um dos relatos de dupla vista bem interessantes que a gente tem está no livro
há 2000 anos, em que quem não leu o livro ainda há 2000 anos, conta a história de Públio Lentulus, que seria uma encarnação de Emmanuel, e de Lívia, sua esposa, né? Lívia se converte ao cristianismo, tudo se passa na época de Jesus. Públio Lentulus é um senador romano, e como senador romano, ele não se converte ao cristianismo naquela encarnação. Mas sua esposa sim, Lívia sim, o que faz com que eles tenham uma enorme separação, uma enorme divergência entre si, e que não é necessariamente ocasionado por conta disso, mas isso acaba afetando também. E o que é importante dessa história toda é que Lívia, então, tenta interceder para que Jesus não morra crucificado. E os esforços dela são em vão, e então, quando Jesus está sendo crucificado, Lívia, que era uma mulher de um senador romano muito importante, da sacada da janela do seu quarto, ela consegue avistar a cena de Jesus sendo crucificado. E, nesse momento, ela tem exatamente uma experiência de dupla vista, uma ideia de uma capacidade de, de ampliação, né, da sua visão. Então, ela não vê apenas o que está acontecendo materialmente, ela vê também o que está acontecendo espiritualmente. Ela acompanha espiritualmente o desencarne de Jesus, estando no estado de vigília, como se ela entrasse num êxtase, num transe, né? E ela tem a visão dela, então, ampliada. E nesse momento, né, conta Emmanuel, e aí a gente não sabe se essa é da parte mais histórica dos fatos, ou se essa é uma parte mais romantizada do livro, e Jesus teria, no momento da sua entrada no mundo espiritual, olhado num certo sentido, tido uma certa interlocução com algumas pessoas, e que uma delas era a própria Lívia, em que Lívia mantém, então, um contato com Jesus, uma comunicação através do pensamento com Jesus, né? Porque Jesus estava lá, com seu corpo morto, entrando no mundo espiritual, fazendo a sua desencarnação, e ele consegue, então, perceber o pensamento de Lívia e se comunicar através do pensamento com ela. Essa é uma descrição sensacional do livro, e eu vou deixar aqui um card, que é o capítulo que eu leio e faço a narração desse episódio a partir da leitura de há 2000 anos. Certo? Ah, então, a gente tem ainda a questão da transmissão oculta do pensamento, que é o tema que a gente vai tratar aqui mais especificamente. Para a gente tratar sobre a transmissão oculta do pensamento, a gente vai recorrer aqui a algumas questões do Livro dos Espíritos. Mas antes disso, é importante dizer que a gente vai tratar da transmissão oculta dos pensamentos em três aspectos principais. Um é a transmissão oculta dos pensamentos entre encarnados e desencarnados. Dois, a transmissão oculta do pensamento entre encarnados. E três, a transmissão oculta do pensamento como expressão da nossa oração, da nossa prece. Mas antes disso, é importante a gente registrar que a transmissão do pensamento é uma faculdade do espírito. Portanto, toda vez que nós transmitimos o pensamento, nos comunicamos através do pensamento, nós estamos exercendo uma faculdade espiritual, mesmo estando encarnados. Então, por isso que esse tema está dentro da ideia da emancipação da alma, porque é uma forma de nós, ainda que circunscritos ao corpo, manifestarmos, né, e nos comunicarmos, seja com os espíritos desencarnados, sejam com aqueles que
permanecem encarnados através de uma faculdade que é eminentemente espiritual. E exatamente a partir disso que nós então vamos identificar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 282, essa faculdade espiritual. Então, como os espíritos se comunicam entre si? Essa pergunta não é como os espíritos encarnados se comunicam, porque é através da fala. É como os espíritos desencarnados se comunicam entre si. E a resposta, então, é: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós o ar é do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Então, observe aqui alguns detalhes importantes dessa resposta. Primeiro, a ideia de que um pensamento é a comunicação do espírito que se dá através do fluido universal, que funciona para nós como ar funciona como veículo do som, né? E mais do que isso, os espíritos se veem e se compreendem, então que a comunicação é muito mais uma forma de manifestação da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa intenção, que não precisa ser por palavras, mas desde do momento em que nós desejamos, emitimos esse desejo, nós expressamos esse desejo no nosso coração, em nós, não é? Isso é perceptível por aqueles que nos rodeiam. E a força que o pensamento tem é de tal forma que a distância não é lance, né? Então, liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, não há restrição de espaço, né? Isso quer dizer que grande parte ou, né, das influências espirituais que nós temos não necessariamente se dão com espíritos que estão grudados em nós, do nosso lado especificamente, mas ao contrário, por aqueles que se afinam com o nosso pensamento e de onde quer que estejam, podem nos influenciar, né? Porque os espíritos se comunicam através do pensamento, independente da distância que os separe. Muito bem, a questão 283 vai dizer: os espíritos podem ocultar reciprocamente seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? E a resposta é não. Para eles, tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. Então, os espíritos que podem tornar-se invisível aos outros são aqueles mais adiantados, né, que estão no estado de pureza, que não é perceptível para os espíritos mais ah, materializados. Porém, né, os espíritos mais materializados e na mesma faixa vibratória, eles conseguem perceber o pensamento uns dos outros. Para eles, tudo é patente. Então, aquela história de nós vivermos a nossa verdade é muito importante, porque não adianta a gente querer fingir para os outros, né? Isso que às vezes a gente faz de estar sentindo uma coisa e falar outra para as outras pessoas, funciona quando nós temos o corpo para ah, ah, encobrir os nossos sentimentos. Mas, do ponto de vista espiritual, isso é impossível. Há um relato muito curioso no livro Céu e Inferno de um espírito sofredor que, quando ele chega no mundo espiritual, a sua maior aflição é que ele percebe que exatamente ele não consegue fugir da luz. A luz nada mais é do que essa revelação daquilo que ele era.
E ele quer se esconder, ele quer fugir, ele quer que as pessoas não vejam, mas ele percebe que todo mundo sabe e todo mundo percebe aquilo que ele é, né? Então, um espírito evoluído, né, o nosso mentor, o nosso, né, chega perto da gente, a gente pode até falar o que a gente quiser, mas o espírito já sabe, né? O que o que nós somos pela nossa vibração, pelos nossos pensamentos, que ele consegue perceber, né? Então, uma história muito curiosa sobre isso que uma vez eu estava indo tomar passe e a minha avó materna já estava desencarnada e minha avó paterna estava na sala de passe, ela ia me dar passe, né? Então estava numa circunstância que tinha uma pessoa que estava coordenando o trabalho do passe e essa pessoa estava mediunizada e então, né, o médium ali, com a presença do espírito, disse: Meu filho, deixa que a sua avó coloque a mão sobre a sua cabeça para te ah, ajudar nessa hora. E eu, ali sentado na cadeira, pensei: será que esse espírito está dizendo que é essa avó encarnada aqui que vai colocar a mão na minha cabeça? Ou ele está se referindo à minha avó desencarnada que vai me ajudar no mundo espiritual? Mas eu estava ali quieto, parado, como se nada tivesse acontecendo, e pensei isso ali na sala de passe, né? Todo mundo quieto, aquele silêncio, né? Só o médium ali falando, o espírito falando através do médium. E depois, imediatamente depois que eu pensei isso, veio a resposta. E a resposta eu falei: Não, meu filho, quem vai botar a mão sobre a sua cabeça é essa avó aqui. É isso, os espíritos percebem os nossos pensamentos e nós não temos como ocultar por quê, né? Os nossos pensamentos encarnados, mas os espíritos, é isso que eu estava querendo chamar a atenção, essa é a forma de comunicação dos espíritos, né? Então, uma das coisas que nós precisamos nos acostumar desde agora é a ideia da disciplina do pensamento, e vamos falar isso um pouquinho mais para frente, quando no momento mais oportuno, certo? Então, o segundo ponto que eu queria comentar aqui com vocês, então, é que aqueles três aspectos, né? Comentamos que a comunicação pelo pensamento é uma faculdade do espírito, e o primeiro aspecto, então, que nós queremos comentar como derivado desse é a influência que nós recebemos dos espíritos através do pensamento. Essa influência dos espíritos que nós recebemos dos espíritos através do pensamento, ela está no Livro dos Espíritos, particularmente na a questão 459 é aquela questão que a gente escuta muito nos centros espíritas, né? Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, veja, o ponto é que essa influência se dá porque essa é a forma de comunicação entre os espíritos. Então, assim como os espíritos conseguem perceber os nossos pensamentos, eles conseguem também fazer com que a gente perceba os pensamentos que eles nos trazem. E isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Ah, os espíritos acabam se afinando conosco por conta dos nossos pensamentos, querem nos ajudar, querem nos influenciar em determinadas circunstâncias, e essa influência depende muito mais de nós do que deles, porque a, 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 tudo vai variar conforme, ou depender conforme aquilo que nós estamos desejando. Não adianta que um espírito venha querer me influenciar através do pensamento, me dizendo para fazer uma coisa que eu não desejo fazer, eu faço rapidamente, elimino esse pensamento da minha cabeça. Mas ao contrário, se eu estou desejando uma coisa e o espírito sopra alguma coisa na minha mente para que eu faça aquilo de uma forma melhor,
seja para o bem ou seja para o mal, eu vou captar esse pensamento e vou rapidamente dinamizar esse pensamento e botar à frente esse pensamento, né? Então, essa resposta que os espíritos dão, às vezes deixa as pessoas um pouco é, ressabiadas, né? Porque, afinal de contas, essa parte final, quando ele diz que muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem, parece que a gente é marionete na mão dos espíritos, né? E, na verdade, nós não somos, né? Ah, mas se nós não tivermos uma vigilância sobre os nossos pensamentos, nós podemos nos tornar marionetes na mão dos espíritos, principalmente quando a gente está envolvido em sentimentos muito fortes dentro de nós, raivas, ódios, né, desejos, né, ali, e a gente vai pensando, desejando, e aí os pensamentos vão vindo, e às vezes a gente não sabe nem de onde esses pensamentos vão vindo, e a gente vai falando coisas que às vezes a gente nem se dá conta do que está falando. Grande parte disso é influência espiritual, mas grande parte disso também é o nosso desejo de é, é, e a nossa vontade ali que está imperando naquela hora. Então, aqui na sequência, a gente tem a questão 466, que Kardec pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? E a resposta é: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens ao bem. Então, se nós em diversas oportunidades somos incitados a fazer coisas que não são as melhores, é para que a gente seja provado na nossa fé e na nossa constância no bem. Nós temos que fazer o esforço de repelir os pensamentos que não são bons, a gente tem que ter o exercício de observar a natureza dos nossos pensamentos e selecioná-los, ver quais são aqueles que de fato vão concorrer para a nossa felicidade e aqueles que estão de acordo, não é, com os ensinamentos cristãos, os ensinamentos divinos para nós. Muito bem, se a gente tem a possibilidade de sermos influenciados para o mal, e se os espíritos estão junto a nós, num certo sentido, nos influenciando através do pensamento, é muito importante a gente não esquecer a questão 495 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, que fala sobre o espírito protetor, há uma passagem muito importante, né? A nota de Kardec é muito importante, e vamos tentar encontrar aqui quando ele diz assim, preste atenção, né? Sobre o anjo protetor. O anjo protetor, o espírito protetor, é aquele que está que durante a nossa encarnação é responsável por nos ajudar durante todo o processo da nossa encarnação, ajudar em todos os momentos que nós julguemos necessário. Olha só o que o Santo Agostinho vai dizer para nós, São Luís vai dizer para nós, nesse comentário, ah, nessa resposta, na verdade, à questão 495. Ele diz assim: interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós uma terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Então, ele está dizendo que nós devemos usar essa expansão do pensamento para atingir aos nossos anjos da guarda, interrogando eles, estabelecendo entre nós e eles uma terna intimidade que reina entre os melhores amigos, para que eles nos ajudem, né? Ele vai dizer ainda mais: aos que consideram impossível que espíritos verdadeiramente elevados, estamos aqui, né?
se impõe uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distante de vós. Para nós, o espaço não existe, e, embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações convosco. Então, observe que essa resposta de São Luís está completamente alinhada com aquilo que nós vimos na questão 282, 283, sobre a qualidade e as características do pensamento. O pensamento entre os espíritos pode ser feito, né? Essa comunicação pode ser feita, independente dos mundos onde os espíritos estejam. E São Luís vai dizer exatamente isso para nós. Interroguem os seus anjos da guarda, peçam ajuda a eles durante a sua encarnação. Não se preocupem onde quer que eles estejam, né? Porque em qualquer lugar do espaço eles serão atingidos pelos nossos pensamentos e nós seremos atingidos pelo pensamento deles, né? E mais à frente vai ainda dizer: não, botar aqui para baixo, não temais fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. Então, nós não precisamos ter medo de estar sempre perguntando, sempre buscando a ajuda do nosso amigo espiritual, porque, afinal de contas, essa é a tarefa dele, né? Ele vai se sentir encorajado se ah, a, né, a nos ajudar ainda mais se ele perceber que nós estamos abertos, né, desejosos de ouvir a sua palavra, a sua intuição, e de fato assimilamos os seus conselhos. Muito bem. Então, esse exercício da expansão do pensamento, não é? É um exercício que nós fazemos entre encarnados e desencarnados e que, atenção, ele é uma potência da alma que está ativa permanentemente em nós, né? É a nossa alma vibrando permanentemente, atraindo espíritos, né, que nos auxiliam, buscando se comunicar com espíritos, né, com o nosso espírito mentor ou com algum outro espírito, né? E essa comunicação, ela é permanente. Agora, perceba uma coisa, na medida em que nós colocamos o foco da nossa atenção, né, em determinado local, né, nós nos sintonizamos também com todos aqueles que também estão na mesma onda de interesses, na mesma onda vibratória, né? É como a gente está passando na rua, tem um acidente, né? E o que acontece? Normalmente as pessoas param, se voltam ali para aquele acidente para ver o que aconteceu, uma pergunta para outra. Então todo mundo entra ali naquela faixa de preocupação, na mesma faixa de preocupação. Essa mesma faixa de preocupação pode ser para o acidente, para aquilo que eu vou fazer de melhor, em como eu vou ajudar determinada pessoa, né? Por isso a gente sempre pensa, somos trabalhadores do bem, queremos entrar na mesma onda vibratória, no mesmo diapasão, né? No mesmo tom daqueles que estão hoje pensando em como fazer o bem, como fazer o melhor, né? Por outro lado, se nós paramos aqui a nossa atividade, começamos a fazer uma outra coisa, ligamos a televisão, nos ligamos nos problemas econômicos, políticos, né?
entramos numa outra faixa vibratória. A gente, né, podemos entrar numa outra faixa vibratória, às vezes de crítica, de reclamação e etc. E então nos começamos a nos ligar espiritualmente, mentalmente com com outras pessoas, com uma outra vibração. Muito bem. Se isso é por, se isso, portanto, é possível entre encarnados e desencarnados, também é possível entre encarnados, né? Que a gente chamaria de um processo de telepatia. Esse termo não é utilizado por Kardec aqui na codificação, mas para a gente facilitar, a gente diria que é uma forma de telepatia. Vamos ver as questões do Livro dos Espíritos que tratam sobre isso. Na questão 420, então, nós vamos encontrar exatamente essa pergunta. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Observe, então, que ele não está mais falando do espírito desencarnado. Ele está falando do espírito encarnado porque o corpo está acordado. Então, eu posso me comunicar com outra pessoa, né? Com outro espírito, com o meu corpo completamente acordado? E a resposta é: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Por isso pode comunicar-se com os outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Então veja que essa expansão da alma, de você emitir o seu pensamento e outra pessoa encarnada em estado de vigília captar esse pensamento e responder para você, ele pode ser feito entre encarnados. É uma faculdade do espírito espiritual que nós estamos exercendo durante a encarnação. Há dois casos na Revista Espírita de 1864, na edição de outubro, há o caso de transmissão do pensamento relatado pelo espírito Émile Deschamps. É um caso muito curioso. Ele consegue estabelecer ah, uma comunicação através do pensamento com uma pessoa que era uma atendente de um hotel e, e ele pede para ela pensar várias coisas e antes, né, que ela fale o que ela está pensando, ele diz para ela o que ela estava pensando, né? E na sequência desse caso tem um ensaio sobre o sexto sentido e a visão espiritual que quem quiser conhecer tanto o caso quanto ah, esse relato, né, sobre o sexto sentido e a vida espiritual, ah, eu vou deixar aqui no, na descrição desse vídeo. Então, a referência é Revista Espírita, de 1864, na sua edição de outubro. Na questão, então, 421, a gente vai ver aqui como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente as mesmas ideias. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e se veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não está dormindo. Então, observe, isso acontece muito frequentemente e de diversas formas. Você está numa reunião, por exemplo, vocês estão debatendo ideias e, de repente, você tem uma ideia e a outra pessoa que está do seu lado também tem a mesma ideia. São os espíritos simpáticos que estão ali comungando, né, determinados pensamentos. Uma pessoa teve, a outra pessoa percebe aquele pensamento de forma não consciente, né? Mas ela percebe, e aí aqueles pensamentos se reforçam. Mas existem outras maneiras da gente perceber essa forma de comunicação e essa forma de influência do pensamento entre encarnados, né? Quando existem pessoas com muita afinidade entre si, e então
tipo, como, por exemplo, pais e filhos, né, esposos ou amigos, né, em que a pessoa, mesmo distante, uma delas diz: Nossa, mas eu estou sentindo que o meu amigo, ou a minha mãe, ou o meu pai, ou determinada pessoa, cara, ele não deve estar bem, eu estou sentindo uma angústia aqui. O que será que está acontecendo com essa pessoa? Eu vou ligar para ela, eu vou entrar em contato, eu vou querer saber. E na maior parte das vezes entra em contato e realmente está acontecendo alguma coisa, né? Porque é essa percepção, né, espiritual, que não é mediúnica, é espiritual, de expansão do pensamento, da vibração, né, dessa sintonia entre os espíritos que fazem com que um perceba o estado espiritual da outra. Antes de falar então da oração, eu queria falar sobre ah, ler aqui um comentário de Leon Denis sobre a, a disciplina do pensamento, que é um trecho muito bonito que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte específica sobre a, o ser, né? Ou não, desculpem, sobre a dor. E aqui a gente tem, então, a disciplina do pensamento no item 24. Então é logo no inicinho. Vamos ler aqui o que Leon Denis diz para a gente como esse elemento tão importante para nós, que é a disciplina do pensamento. Leon Denis vai dizer assim: o pensamento, dizíamos, é criador, não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem e para o mal. Só isso aqui já dá um comentário, né? Quer dizer, se nós estamos no ambiente e a forma como nós pensamos, isso pode contaminar todo o ambiente, né? Seja para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com eles construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e nosso invólucro com os nossos pensamentos. Esses produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, se embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Então, observe que nós podemos ter em torno de nós uh, uma atmosfera, né, que aviva a nossa chama interior ou que obscurece a nossa chama interior a partir dos nossos pensamentos, das imagens que nós produzimos no fluido sutil em torno de nós e que vão ser para nós a nossa expressão no mundo espiritual. Os espíritos olham para a gente e veem o quê? A expressão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que nós somos verdadeiramente. Muito bem. E o terceiro aspecto que nós iríamos comentar aqui, que nós íamos comentar, é sobre oração. Porque a oração não deixa de ser também uma forma de comunicação através do pensamento. Na questão 659, a gente encontra qual é a qualidade da prece, qual é o caráter da prece. E a resposta é: a prece é um ato de adoração, de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Como é que a gente se coloca em comunicação com Deus? Pelo pensamento, né? Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, quando nós pensamos em Deus, quando nós concentramos o nosso pensamento e buscamos exteriorizar, né, a nossa gratidão pela vida, pelas coisas, pelas pessoas, pela vida que temos, enfim, né? E nós louvamos a Deus, pedimos ou agradecemos, né? Nós fazemos isso através não só do pensamento, mas de todo o nosso espírito, de
da nossa vontade, do nosso sentimento, né? E essa força, então, ela não fica sem resposta. Os nossos amigos espirituais veem, a espiritualidade vê, né? E no tempo, nas possibilidades, vão trazer, né, as respostas necessárias para todos nós. Leon Denis, então, tem mais um trecho na sequência daquilo que estávamos lendo. Vamos acompanhar aqui. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Então, veja, o nosso ser impregna-se das qualidades do nosso pensamento conforme aquilo que nós pensamos. Se nós meditamos, se nós pensamos, se nós desejamos, né, é, ter sabedoria, cumprir o nosso dever, sacrificar a nós mesmos pelos outros, pelas condições, enfim, ao nosso redor, isso vai nos constituindo, vai se impregnando em nós. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Esse impulso da alma é essa oração que a gente faz, às vezes silenciosa, às vezes é, sem, né, no correr do dia, das coisas, que a gente está numa situação e pensa: meu Deus, me abençoa agora, meu Deus, abençoa essa pessoa, vai com Deus, né? Deseja, pede a Deus que abençoe a pessoa, ou uma circunstância, né? Esse impulso, né? Essa prece improvisada, ardente, tem tanta virtude, porque ela vai se constituindo como pensamento, como uma forma de viver nossa no dia a dia. Nesse diálogo solene do ser com a sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos, né? Então, nesse momento, é como se a gente se sentisse banhado, né, pelas energias superiores. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos melhor do que se pode exprimir a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para as verdades eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Que coisa maravilhosa essa 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 passagem de Leon Denis para todos nós, né? E eu gostaria de terminar, então, com uma questão importante que estamos aqui falando com Leon Denis, né, a partir de Leon Denis, sobre a necessidade de disciplina do pensamento, da expansão da nossa alma, né, para a capacidade que temos dessa comunicação constante com os amigos espirituais e a importância de nós purificarmos os nossos sentimentos, termos o coração puro, né? Que é o capítulo, se não me engano, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai lá e lê esse capítulo de novo, quando ele vai falar sobre o pecado pelo pensamento. Vai falar do adultério como um pecado pelo pensamento, quando você é, Jesus diz, né? Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela já cometeu o pecado, porque o pecado pelo pensamento é o desejo que você não manifestou, né? Mas está em você, já está em pensamento. É muito curioso que, se eu não me engano, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquela escala muito importante para nós que diz que o nosso esforço de espiritualização passa por três momentos. Um momento em que nós temos um pensamento, às vezes que ele não é muito bom, mas nós nos deixamos envolver por ele e ele se torna as nossas palavras, ele se torna ato em nós. É como se nós nos deixássemos levar completamente por aquele pensamento, por aquele desejo que não é muito, que não é o melhor. Existe um segundo momento em que nós pensamos, né,
às vezes esse desejo está dentro de nós, mas não transformamos em ato, né? Jesus já está condenando, Jesus já está nos advertindo de que quando nós ainda estamos nesse esforço, e é nesse momento que nós estamos, seguramente da nossa caminhada, nós ainda temos que dar um passo à frente. E o passo à frente é não pensar e não desejar mais, não é? Porque quando pensamos, já entendemos. O nosso ser se impregna do nosso pensamento, né? Dos sentimentos que temos. E nós expressamos isso constantemente. O pensamento é uma força que nós não conseguimos dissimular no mundo espiritual, né? Então, o estágio de avanço espiritual é exatamente conseguir ter domínio sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos pensamentos, com a purificação do nosso espírito, das nossas intenções. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do sede perfeitos, né, ele diz para a gente, faz o que o mundo tem que fazer, né? Mas que um sentimento de pureza possa santificar todas as coisas que nós fizermos. Então, qualquer coisa que a gente faça, né, que existe um sentimento de pureza por detrás daquilo que nós estamos fazendo. E é muito curioso que também no Evangelho, quando fala sobre, no capítulo. Agora esqueci qual é o nome do capítulo, é Bem-aventurados os misericordiosos. Depois eu vou colocar aqui a referência certinho, né? Ele vai dizer: se você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferenda no altar, reconcilia-te com o adversário e depois faz o louvor a Deus, né? Ou seja, o louvor a Deus, a nossa oração tem que ser feita com coração puro. Por isso, uma das características fundamentais da perfeição, segundo Jesus, é orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, né? Santificar os nossos pensamentos, né? Mesmo que nós sejamos perseguidos pela justiça, dizer: Senhor, abençoa a essas pessoas, né? Não ter um sentimento negativo de raiva, de ódio, de vingança ou nada desse tipo. Eu queria ainda terminar fazendo uma última leitura, que é um comentário da Revista Espírita, exatamente de 1864, de outubro, que sobre o caso do Émile Deschamps, que Kardec faz ao final da análise do caso. Vamos ver. Revista Espírita, 1864. Nesse caso, aqui nessa edição, é a página 365. Depois de uma comunicação do espírito Mesmer, Kardec faz o seguinte comentário que eu vou ler aqui agora. Ele diz assim: não há uma só das faculdades concebidas ao homem da qual ele não possa abusar em virtude do seu livre-arbítrio. Não é a faculdade que ama em si mesma, ele está falando do pensamento, mas o uso que dela se faz. Se os homens fossem bons, nenhuma delas seria temível, porque ninguém as usaria para o mal. No estado de inferioridade em que ainda se acham os homens na Terra, a penetração no pensamento, se fosse geral, sem dúvida, seria uma das mais perigosas, porque se tem muito a ocultar e muitos podem abusar. Mas seja quais forem os inconvenientes, se ela existe, é um fato que deve ser aceito de bom grado ou de mau grado, pois não se pode suprimir um efeito natural. Portanto, essa comunicação entre o pensamento, essa influência recíproca, essa capacidade de perceber um pensamento do outro, é o que Kardec diz aqui, uma, um efeito natural. E você goste ou você não goste,
isso vai continuar acontecendo. E o que Kardec está dizendo? Ora, se todo mundo usasse para o bem, se todo mundo pensasse o bem, ninguém teria nada a temer, não teria problema nenhum. Mas no estado em que nós estamos na Terra, Kardec vai dizer: nós sabermos constantemente o que os outros estão pensando poderia ser algo ruim. Por quê? Porque temos muita coisa para esconder, é o que ele disse, né? É o que ele diz. Seria perigoso porque se tem muito a ocultar, e mais do que isso, né? Aqueles que percebessem o nosso pensamento poderiam fazer mau uso daquilo que eles teriam domínio, né? E Kardec vai dizer: mas Deus, que é soberanamente bom, mede a extensão dessa faculdade pela nossa fraqueza. Ou seja, a incapacidade que temos é, encarnados de perceber um pensamento do outro é uma limitação que Deus nos coloca diante daquilo que poderia ser um mal maior para nós, percebendo os nossos pensamentos, né? É como se Deus nos protegesse nesse momento, ainda em que nós estamos ah, nas fases iniciais do nosso aprendizado moral. E continua: ele nos mostra de vez em quando, para melhor nos fazer compreender nossa essência espiritual e nos advertir a trabalhar a nossa depuração para não termos que temê-la. Então é isso, né? Toda a ideia de nós purificarmos o nosso pensamento, vigiarmos o nosso pensamento, fazermos o esforço para afastar de nós os pensamentos que podem nos prejudicar e prejudicar a outras pessoas, é esse exercício que vai nos habilitar para no futuro, né, conseguir conviver com os espíritos bons, conseguir conviver com aqueles que não têm nada a temer daquilo que pensam uns dos outros. Vamos meditar sobre isso, sobre esses aprendizados que nós temos e que nós podemos fazer aqui a partir dos ensinos da doutrina espírita. Que Deus te abençoe nessa hora, que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua vida, que Deus nos abençoe naquilo que pensamos, naquilo que desejamos, naquilo que nós queremos para nós e para todos aqueles que queremos bem também. Que Deus te abençoe nessa hora e que nós possamos, no próximo estudo, dar continuidade aí às nossas reflexões para compreendermos cada vez mais e melhor a vida que nos cerca, a vida espiritual, que é a vida de todos nós. Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.